Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de Ticket to Ride, um clássico no mundo dos board games. Um jogo de 2004, elegantíssimo, um clássico entre os clássicos, né? E atinge todas as idades e vamos aí construir rotas, trechos aí, utilizando vagões. Cada jogador recebe um conjunto da sua cor de vagões, 45 vagões, né? Recebe ainda 4 cartas dessas daqui, que são cartas para você construir as rotas. Então você tem aqui trilhos totalmente amarelos, ou vermelhos, verdes, das 8 cores possíveis. Então são 8 cores que representam os tipos de vagões muito comuns nas ferrovias. Então tem vagão de carvão, né? Esse vagão aqui é de carvão, tem vagão de passageiro, né? Tem vagão refrigerado, são vários tipos. E aí tem um símbolozinho aqui dele, para facilitar inclusive, né? E tem a locomotiva, que funciona como um coringa, né? Então, isso aqui é embaralhado e aberto 5 aleatoriamente. Sempre vão existir 5 disponíveis para você comprar, né? E o jogador compra essas cartas e ao longo do jogo ele vai baixando de acordo com a sua rota, né? Porque ele tem destinos a traçar. Então, o jogador começa com 4 desses vagões, né, sortidos, recebe ainda 3 cartas de rota, das quais ele deve escolher pelo menos 2 para ficar na mão, pode ficar com as 3, que são rotas, cidades, caminhos que ele tem que tracejar. Para você não ficar construindo rota à toa, vamos dizer assim, né? Isso pronto, o jogador tem apenas uma ação para fazer. Então o jogador, na sua vez, ele tem uma ação que ele pode fazer. Ele pode comprar até 2 cartas, então ele pode comprar cartas que estejam abertas aqui, ou pode comprar 2 fechadas, pode comprar uma e depois repor e comprar outra, desde que, se tiver uma locomotiva, ele só pode comprar a locomotiva e pronto, né? Porque é um coringa, então é muito forte a carta. Então esse jogador aqui olhou para lá, olhou para sua mão, pegou aqui um vagão laranja, abriu outra carta, e ele pegou outro vagão laranja e foi reposto. Se em algum momento existirem 3 locomotivas aqui, automaticamente embaralha-se tudo, né, e abre-se novas 5 cartas. Né. O outro jogador vai fazer a mesma coisa, vai comprar, só que vai comprar 2 cartas aqui fechadas. Né. Uma outra ação que o jogador pode fazer, ele pode comprar rotas. Então ele compra aqui do baralho de rotas, ele compra 3 caminhos, né, 3 percursos, e tem que ficar pelo menos com um, né? Escolhe um, fica na mão, ele pode ficar com 2 ou com os 3, tanto faz. No final do jogo, se ele não completar, ele perde esses pontos. A outra ação do jogador é colocar os vagões correspondentes. Então esse jogador aqui, por exemplo, ó, ele vai colocar essas 2 cartas verdes, vai pegar 2 vagões verdes e colocar aqui nesse trajeto aqui, que são exatamente 2. Você não pode fazer por pedaços, você tem que cumprir todo aquele percurso, né? Descarta essas cartas aqui fora, certo? Por que ele fez isso? Porque, primeiro, em rotas que tem 2 caminhos, poderia tranquilamente seguir paralelo. No jogo para 2 ou 3 jogadores, somente um dos caminhos pode ser construído. Então aqui ele garante que só ele vai passar aqui de Chicago a St. Louis. Por que ele fez isso? Porque ele tem aqui uma carta, né, uma rota dele, que vai aqui de Dallas até New York, né? Então, de Dallas para Nova York, ele vai passar por aqui. Então, ele está planejando o caminho dele. Além disso, cada pedaço, cada trecho que você constrói tem um tamanho. Pode ser de 1, 2, 3, 4, 5, até 6 de distância, né? O tamanho. Isso aqui te dá ponto também, o percurso. Um vagão de 6, né? Um caminho de 6 vagões, te dá aí 15 pontos. O de 5 te dá 10 pontos, o de 4 te dá 7 pontos, 3, 4 pontos, o de 2 dá 2 pontos e um ponto só. Né? Note que só tem essa regra, ou seja, ou você compra a carta, ou você compra a rota, ou você baixa os seus vagões, certo? O jogo termina quando um dos jogadores tiver no final da sua jogada 0, 1 ou 2 vagões apenas. Cada um dos outros jogadores joga mais uma vez e o jogo termina e vai ser contado os pontos. Cada rota que você conseguiu vale o ponto da rota. Rotas maiores vão te dar pontuação grande, né? Então, por exemplo, aqui, ó, você tem uma rota que vai de Boston até Miami. Então, se você conseguiu construir de Boston até Miami, você vai fazer 12 pontos. Se você não construiu, você vai perder 12 pontos. Os jogadores sempre vão poder fazer pontos, porque ele tem aí o tamanho da rota, né? Uma rota qualquer que ele tenha construído vai valer um ponto aqui pelo tamanho dela, né?
Além disso, o jogador que tiver a maior rota contínua ganha um bônus de 10 pontos, que é essa cartinha aqui, né? O caminho maior consecutivo, né? Não é distribuído, tem que ser todo ele sequenciado. Então, é um jogo que é estratégico, é um jogo que é muito elegante, porque são regras bem simples, tem uma boa interatividade, ou seja, os jogadores estão de olho aqui nas cartas que você está comprando. Se comprou muita carta azul, você vai ficar de olho nos trilhos azuis que estão no tabuleiro. Comprou carta preta, eu estou de olho aqui para ver se não vai me atrapalhar. E os caminhos, ninguém sabe qual é o caminho do outro. Você não baixa a sua rota, você só declara a rota no final do jogo, quando você declara e vê os pontos que você fez. Então é um jogo que tem uma interação muito boa, tem uma duração curta, esse jogo no máximo 1 hora, aí, 1 hora e meia, se você jogar com 5 jogadores e os jogadores pensarem um bocado ainda, né? E tudo muito claro, tudo muito simples, é um jogo muito elegante, né? O nosso Algo a Mais fala justamente sobre este jogo, e é mais um jogo de trem. Todo mês eu trago aqui um jogo de trem. Esse é um dos jogos introdutórios mais clássicos que existe. Tem várias e várias e várias expansões com mapas diferentes. Esse é o mapa clássico de 2004, o mapa dos Estados Unidos. Depois lançou o da Europa, lançou recentemente o da Alemanha. E você tem uma pancada de mapas. O senhor Alan Moon simplesmente é um miliardário, né, da indústria de jogos. Ele ganhou o Speeders já em 2004 com esse jogo. E a partir de então, ele tem aí vários e vários mapas. E é um clássico, porque, por exemplo, o Ticket to Ride em New York. Nova York é pequenininho, a caixa é pequena, o mapa é pequeno, é só a cidade de Nova York. Então tem várias expansões, vários mapas diferentes. Um jogo muito divertido e com esse conceito básico de construção de rota. E ele fica competitivo se você tiver pessoas competitivas na mesa. Então eu estou vendo que você construiu aqui de Vancouver até Seattle. Isso aqui não existe. Então eu vou lá e coloco aqui um trilho de Seattle a Portland para te atrapalhar. Pô, mas você não vai ganhar nada com isso não, mas eu vou fazer você dar uma volta maior para conseguir chegar aqui em Portland, por exemplo. Então é um jogo que, no modo estratégico, as pessoas jogando estrategicamente, fica bem pesado, bem consistente, além de ser muito bonito na mesa, porque os trilhos vão se completando aqui e fazendo aqui um belo mosaico, né? Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com um amigo, se inscreva no canal. Amanhã nós não teremos live, eu estou aqui na casa do meu amigo Juliano gravando esse vídeo, né? Eu tive esse jogo há muito tempo, depois eu cedi ele para um grupo de alunos e tudo mais, mas esse jogo é um clássico, estava faltando aqui no nosso acervo de vídeos, porque é um jogo que eu chamo de elegante. É aquele jogo que você explica as regras em 5 minutos, joga durante 40 minutos e as pessoas querem jogar de novo porque ele é muito simpático, muito simples e bem estratégico, né? Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!